Fala aí galera, tudo tranquilo pessoal, tudo beleza? Estamos começando hoje, né galera? Mais uma videoaula, nossa segunda aula aí, né? Depois dessas voltas às aulas, tá certo? E hoje galera, estamos aí infelizmente sem a minha webcam ligada, tá? Porque infelizmente estou tendo um problema com o aplicativo de filmagem, ele não tá pegando a minha webcam, então hoje a gente estará aí sem ela. Espero que até a próxima aula eu consiga resolver isso, tá certo? Para que eu possa estar gravando aí meu rosto aí para vocês. Tranquilo, galera? Então, pessoal, na aula passada, né, vamos dar uma relembradinha aí nesse início para a gente poder continuar, tá? Na aula passada, nós falamos de conjuntos, né? Relembrei com vocês os conjuntos dos números naturais, os conjuntos dos inteiros e os conjuntos dos números racionais. E na aula passada, nós batemos ali na tecla, né, galera, dos números irracionais. E aí vocês lembram que os números irracionais, eles eram formados, né, por raízes não exatas e dízimas não periódicas? Olha só, isso aqui, galera, essa informação aqui, olha, vocês não podem esquecer jamais. Quando vocês escutarem, então, a palavra números irracionais, vocês têm que lembrar disso, que são os números, né, que apresentam raízes não exatas, tá? Ou são dízimas não periódicas. Tá certo, galera? Tranquilo até aí? Então, vamos nessa. Pessoal, para a gente poder entrar nas operações com os números irracionais, né? E aí eu vou te ensinar a somar, subtrair, dividir e multiplicar esses tipos de números, é preciso relembrar um conteúdo muito importante que nós aprendemos no ano passado, que é o conteúdo, tá, de números radicais. Tranquilo? Então, vamos nessa. Galera, números radicais, né, são números que apresentam aí raízes. Nesse caso aqui, eu vou citar alguns exemplos para vocês. A maioria deles terão raízes exatas, tá certo? Só quero que você entenda que toda vez que a gente estiver então falando de um número radical, tá? De um radical, é o quê? Um número que apresenta uma determinada raiz, seja raiz quadrada, seja raiz cúbica, seja raiz quarta, raiz quinta, tanto faz, beleza? Então, um número radical, ele tem esse aspecto aqui de cima, olha só. Ele tem esse aspecto aqui, onde ele apresenta um índice, beleza? Que é esse número aqui fora da raiz, tá certo? E ele apresenta o radicando, que é um número que está lá dentro da raiz. Em alguns casos também, galera, aqui dentro você pode ter, tá, um expoente. Em alguns casos pode aparecer um expoente aqui dentro. Tranquilo? Então, números radicais são números que apresentam raízes, tá? Estão dentro de uma raiz. Tranquilo? Galera, olha só, coloquei aqui um exemplo para você. Olha só. Raiz quadrada de 400. Galera, quando o índice não está aparecendo, esse índice é 2. Espero que você lembre-se disso, tá? Esse índice, portanto, é 2. Aqui, ó. Então, raiz quadrada, quadrada por causa desse 2, de 400. Nesse outro exemplo aqui, nós temos raiz quadrada de 100. Beleza? E aí, galera, não é necessário você ficar colocando o índice quando você estiver falando de uma raiz quadrada. Não precisa você ficar toda hora colocando esse 2 fora da raiz. Você pode simplesmente colocar a raiz direta, que nós já sabemos que trata-se de uma raiz quadrada. Beleza? E aí, galera, olha só.
no próximo exemplo, nós temos aqui, ó, raiz cúbica. O índice nesse caso é 3. Aí sim, você precisa indicar qual é o índice, tá certo? Nesse outro exemplo, nós temos raiz quarta ou quarta raiz, né, de 81. Tranquilo, galera? Até aqui? Então, um radical é um número que tem ali a raiz, seja ela quarta, seja ela cúbica, seja ela quadrada, beleza? E aí, galera, esses números, eles apresentam, né, propriedades. É muito importante que vocês relembrem também, pessoal, essa propriedade dos radicais, tá certo? A primeira propriedade aqui, galera, é uma propriedade multiplicativa. Perceba o seguinte, né? Você apresenta radicais que apresentam índices iguais. Olha só, esses índices são iguais. Índices iguais. Quando, galera, você tem ali dois radicais, tá? E eles estão multiplicando, tá certo? E seus índices são iguais, essa propriedade diz que você pode o quê? Colocar todo mundo em um único radical e multiplicar os dois. Vamos ver um exemplo? Com certeza. Olha só. Letra A, um exemplo aqui, tá, galera? Nós temos aqui o seguinte. Cúbica, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Quanto que vai dar isso, galera? Você pode simplificar, você pode escrever isto daqui dessa seguinte forma. Olha só. Primeiro, você vai observar os índices. São iguais, olha só. Quando os índices são iguais, o que nós vamos fazer? Vamos repetir esse índice. Então, raiz cúbica de alguma coisa. E aí, o que nós vamos fazer é simplesmente multiplicar, olha só, os carinhas que nós temos aqui dentro. Então, 2 vezes 3 vai dar quanto, galera? 2 vezes 3 é 6. Então, tá aqui. Essa propriedade deixa você fazer isso daqui. Beleza? Tranquilo? Foi até aí, galera? Então, entenda isso. Se os radicais são iguais e você tem uma multiplicação, se os índices são iguais e você tem uma multiplicação entre os dois radicais, você pode colocar todo mundo em um único radical, somente resolvendo a multiplicação, beleza? Repito o radical e resolvo a multiplicação, que dá tudo certinho. Show de bola? Tranquilo, galera, até aqui? Vamos para o exemplo da letra B. Olha só. A letra B é o seguinte, galera. Você tem aqui, de novo, olha, índices iguais. Só que ao invés de uma multiplicação, você tem uma divisão. O que você pode fazer é o seguinte: juntar esses radicais, né? Colocar todo mundo em um único radical. Você está simplificando aí o seu cálculo. Você tinha dois radicais diferentes, né? Agora você une esses dois. Tranquilo? Vamos ver aqui um exemplo? Olha só. Se você tem o seguinte caso, olha só. Cúbica, raiz, e aí vou colocar 8. Não, 9. Raiz cúbica de 9 dividido por raiz cúbica
Opa. Raiz cúbica de 3. O que a propriedade nos diz? Ela diz que nós podemos unir em uma única raiz esse nosso cálculo. E é o que nós vamos fazer aqui. Olha só, vou pegar e vou unir. Repito o índice, tá? E aí, já vou colocar o meu radical aqui. E agora, vou colocar aqui, ó, 9 dividido por 3. E aqui, galera, se você quiser resolver, pode também. Olha só. Olha só. Então, nós teremos o seguinte, tá? 3, que é o índice, então o índice fica aqui fora. E aí, olha só, vamos resolver essa divisão? Só apagar aqui que ficou feio essa nossa raiz ali, esse nosso raiz. Ó, aqui o que nós vamos fazer? 9 dividido por 3 vai dar 6. Beleza? Então, o resultado, galera, dessa operação aqui, desse radical, é cúbica raiz de 6. Então, veja que você simplificou o seu cálculo, beleza? As propriedades, elas vêm com essa ideia de você conseguir o quê? Simplificar o seu cálculo. Tranquilo? Vamos aqui, galera, para mais um exemplo. Olha só. Esse aqui agora é o exemplo da letra C. Veja, pessoal, que aqui você tem, olha só, o parêntese. Qual é o intuito desse parêntese? Parêntese. O parêntese, ele está dizendo que tem do lado de fora, olha só, um expoente. Ele está dizendo que esse seu radical está elevado a um expoente. E aí o que a minha propriedade diz? Que eu posso, então, cortar o parêntese e colocar o expoente dentro da raiz. Vamos ver um exemplo? Olha só, galera. Se você tem, por exemplo, o seguinte caso, tá? Se você tem o seguinte caso: quarta raiz de 2 elevado, olha só, tudo isso está elevado a 3. O que a propriedade nos diz? Ela diz que nós poderemos repetir o nosso radical. Então, vamos colocar aqui, ó, quarta raiz de quanto, Cadu? Repito o radicando, que é o 2. E esse 3 que estava lá fora vem para a parte de dentro. Beleza? Tranquilo? Simplesmente é isso que essa propriedade nos diz. Ela nos ajuda a simplificar o cálculo. Show, galera? Lembrando que isso daqui, pessoal, vocês aprenderam no ano passado, tá bom? Exemplo da letra D, galera. Olha só. Cadu, e se eu tiver várias raízes? Olha, aqui você tem uma raiz e depois você tem outra raiz. É como se você tivesse a raiz
da raiz de um número. E agora, o que você faz? Galera, nesse caso, tem como você simplificar isso. Simplesmente você vai multiplicar os índices. Aqui tem uma multiplicação, n vezes m. Vamos ver um exemplo? Vamos embora. Olha só, se você tem o seguinte, tá bom? Quarta raiz, tá? Da raiz cúbica de quanto? Vou botar aqui 10. O que a nossa propriedade diz? Ela diz que nós poderemos reescrever isso aqui em uma única raiz. Então, olha só vou desenhar uma única raiz de 10. E aí, olha a mágica, você vai multiplicar 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, tá aqui. Beleza? Então, esse será o novo índice, 12. E aí já está simplificado o seu radical. Tranquilo? Vamos para o exemplo da letra E. Esse aqui, galera, esse exemplo, né, ele quer dizer o seguinte: se eu multiplicar o índice e elevar e multiplicar também a minha potência por um mesmo valor, eu não vou alterar a minha raiz. Como assim, Cadu? Vamos ver aqui um exemplo, tá bom? Nós tínhamos aqui o seguinte caso. Olha só, 4 raiz, quarta raiz de 8 elevado a 1, tá? Expoente aqui é 1. E aí, galera, o exercício chegou pra gente e falou que isso é igual, tá bom? A 12ª raiz de 8. Ele quer saber o valor do expoente. Por exemplo, ele fala assim: qual é o valor, portanto, do B? Ele quer saber quanto vale o B. Galera, aí olha só, você precisa lembrar, nesse caso, da propriedade da letra E. Perceba que a única alteração que ele fez para esse lado vermelho foi o quê? Ter multiplicado o índice por 4. Opa, por 3, tá bom? Ele multiplicou o índice por 3. 4 vezes 3, 12. Se ele multiplicou o índice por 3, você também vai multiplicar agora o seu expoente por 3, beleza? Então, esse B é o resultado dessa multiplicação, 1 vezes 3. E aí você passa a ter o seguinte, que o valor do B, então, é 3, né, galera? 8 ao cubo. Show de bola? Então você sabe que o 3 aqui ele surge dessa multiplicação. Isso daqui é um exemplo que raramente acontece, tá, galera? Mas é importante, por quê?
pode ser que venha, né, alguma questão apareça num concurso onde você necessite utilizar esse conceito de multiplicar tanto o índice e o meu expoente, sabendo que eu posso fazer essa manobra e que eu não irei alterar o quê? A resposta final. Então, você pode dizer que a quarta raiz de 8 é igual à 12ª raiz de 8 elevado ao cubo. Tá certo? Você pode fazer essa manobra aí. Tranquilo? Show? Então, feito isso, galera, eu quero relembrar com você as operações com radicais. Acredito que nessa aula só dê tempo de falar da soma e subtração, beleza? Então, se o tempo estourar aí, galera, eu devo estar continuando a parte de multiplicação e divisão na próxima aula, beleza? Então, olha só, galera, soma ou subtração, né, nas operações com radicais. E aí é que está o macete. Galera, nós só vamos somar ou subtrair, nós só vamos simplificar o nosso cálculo se o índice e o radicando for o mesmo. Só conseguimos somar se o índice e o radicando for o mesmo. Então, vou deixar isso aqui, ó. Só iremos simplificar se o índice e o radicando das parcelas forem os mesmos. Como assim, Cadu? Vamos ver isso agora, cara. Fica tranquilo. Olha só esse exemplo aqui. Olha. Cúbica raiz de 9 mais cúbica raiz de 9 mais cúbica raiz de 9. Como que a gente vai fazer essa operação? Galera, você tem que olhar para o índice e para o radical. Olha o índice, é o mesmo. Então, índices iguais. Beleza, tranquilo. O primeiro passo já foi, que os índices são iguais. Agora, galera, olha aqui, os radicandos também são o quê? Iguais. Então, olha, vírgula, radicando iguais. Se isso acontecer, se o índice das parcelas forem iguais e os radicandos também forem iguais, o que nós vamos fazer? Vamos pegar, contar. Tem quantas parcelas? 1, 2, 3. Então, vou colocar um 3 aqui. 3 vezes. E vou repetir o meu número. Acabou. Não tem erro, galera. E vou repetir o meu radical, olha. Cúbica raiz de 9. Esse é o resultado dessa soma de radicais. Vamos ver mais um exemplo.
olha só, se você tiver o seguinte caso, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais cúbica raiz de 2 mais quarta raiz de 9. Como você vai resolver essa operação? Galera, perceba que os índices são diferentes. Os únicos que apresentam índices iguais são essas duas aqui, olha. Que é o índice 2, que são raízes quadradas. Beleza. E nessas duas também eu apresento o quê? Apresento radicando iguais. Nesse outro caso aqui, olha, o radicando, ele até é igual, porém, o valor do índice é diferente, olha só. Aqui o índice é cúbico, aqui o índice é quadrático. Então, o que você vai fazer? Esses dois carinhas aqui, olha, que são iguais, esses dois carinhas aqui que são iguais, você vai pegar e vai somar eles, porque eles passaram na regra. Olha só, eles apresentam índices iguais e radicandos iguais. Então, você vai somar. Você tem quantos ali? 2. Então, você vai escrever lá, olha. 2 vezes. E aí, você vem aqui, olha. A raiz quadrada de 2. O resto, galera, você vai repetir. Olha lá. Cúbica, raiz de 2, mais quarta raiz de 9. E acabou. Beleza? Então, quando os índices forem iguais e os radicandos iguais, você vai pegar e vai somar. Quando os índices e os radicais forem diferentes, você vai simplesmente repetir. Beleza? Tranquilo? Galera, vou colocar aqui mais um exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui mais um outro exemplo. Cúbica, raiz de 7 mais cúbica, raiz de 9. Vamos lá. Primeira coisa, os índices são iguais. Porém, o meu radicando é diferente. Se o radicando é diferente, o que a gente vai acabar fazendo? Vamos só repetir. Não tem o que você fazer, galera. Não tem o que se fazer aqui nesse caso. Beleza? Então você repete. Ó, cúbica raiz de 7 mais cúbica raiz de 9. Tá certo? Não tem como simplificar. Então você só vai simplificar índices iguais e radicandos iguais. Show de bola? Deixa eu colocar aqui o nosso, então, IPC. Tá aqui, ó, nosso IPC. Beleza? Índices iguais e radicandos iguais, você simplifica. Quando esse índice e o radicando não forem os mesmos, não forem iguais, você só repete. Tá certo? Então, galera, assim, se você curtiu essa videoaula, deixa aí o seu like, tá certo? Qualquer dúvida, você
anota no caderno e leva para mim na aula presencial. Se você optou por aula remota, simplesmente pegue essa dúvida, envie para a coordenação que eles vão passar para mim e eu tô aqui para te ajudar, beleza? Se você quiser, também é só me procurar lá no Instagram, mandar mensagem para mim que eu te ajudo. Então, tamo junto, galera. Fique com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau, hein? Fui! So anytime you stop me, you want your